Afinal, tem alguma coisa de errado em você pegar seu dinheiro e comer um bife de ouro, assim como os jogadores na Copa do Mundo fizeram? Será que tem algum problema ético em você comer ali um bife banhado a ouro, enfim, com algumas porções de ouro? Ou isso não seria ético de forma alguma? Pois bem, eu sou o Felício Molinari e esse é o A Filosofia Explica de hoje, que tem como base uma pergunta de um membro aqui do canal, que me mandou também lá no meu Instagram, a seguinte sugestão de vídeo, que eu achei bastante interessante. Ele escreve bem assim: se um jogador, abre aspas, ganha tanto, ele tem o direito de usar o dinheiro como quiser? Ou deveria pensar mais no social? Pois bem, um inscrito e membro aqui do canal, que é o Christian, grande amigo meu, mandou essa pergunta, né, se o jogador ele pode usar o dinheiro dele como bem quiser, a partir de uma notícia que ficou bem conhecida de alguns jogadores, inclusive alguns ex-jogadores, como o Ronaldo, que foram numa churrascaria e comeram no Catar digamos, um filé folhado a ouro, vamos dizer assim. Vou até deixar aqui na descrição o link para dessa reportagem, caso você queira saber um pouco mais. Mas essa situação que provocou, obviamente, uma reação muito grande de algumas pessoas, dizendo que isso não seria ético, de que não seria justo. Como se pode um mundo como esse? Pessoas comendo ali um bife folhado a ouro enquanto outros passam fome. O jogador ele deveria pensar mais no social. E algumas outras pessoas foram para o contrário, né? Para um lado contrário, um lado diferente, falando que se o dinheiro é do jogador, ele pode fazer o que quiser. Pois bem, para responder o Christian, então, a gente está fazendo esse vídeo aqui, não só o Christian, mas todo mundo que quer pensar nessa questão dos limites, né, do dinheiro, do que o jogador pode ou não fazer com o dinheiro, dos limites filosóficos e éticos. E a gente já vai começar aqui dizendo que é óbvio que a gente pode dar várias leituras filosóficas para esse fato. E uma visão, a gente vai dividir esse vídeo aqui em duas visões, que eu acho que são as duas visões político-econômicas maiores, no sentido de maior abrangência. Que é uma mais marxista, que é o que a gente vai falar rapidamente, porque não tem tanto assim, digamos, tantas entrelinhas, é bem fácil, diria assim, de entender as linhas gerais, e uma liberal. Então, se você quiser ter uma noção completa da história filosófica do bife de ouro, fica até o final do vídeo. Mas vamos então começar aqui pensando na questão. Vamos lá, do início. Eu sou um jogador de futebol, estou jogando a Copa do Mundo, ganho milhões de reais. Não vou entrar aqui numa outra questão que o Christian deixou. Mas por que jogadores ganham tanto? Isso é uma outra questão, enfim, até outra questão a gente deixa para uma outra hora. Mas vamos supor que eu ganhe milhões na Copa do Mundo e lá no Catar tem um restaurante que vende ali um ancho folhado a ouro. Seria ético eu comer esse ancho, sim ou não? Esse bife, sim ou não? Pois bem, de um lado marxista, a gente pode dizer que o fato de comer um bife folhado a ouro em si não teria nenhum problema. Sim, não se assuste. Mas para uma linha mais marxista, até mesmo comunista, você não teria problema em consumir um bife folhado a ouro. Óbvio, eu não sou nutricionista, eu não sei se isso faria algum mal à saúde. Nossa visão aqui é meramente filosófica. Mas vamos lá. O maior problema no bife de ouro estaria na grande distinção social. Seria um absurdo algumas pessoas estarem comendo bife de ouro enquanto tantas outras passam fome. Então a desigualdade social em si é um problema, não o fato em si de eu comer bife de ouro. E aqui tem um ponto exemplar interessante. Comer um bife de ouro, né, vou aqui chamar de bife de ouro, não sei se esse é o nome que se dá, é tão exótico como foie gras, por exemplo, sabe? Bom, enfim, foie gras, aquela velha no sentido de clássica, tradição francesa de retirar ali o patê do fígado, né, dos gansos, enfim. Mas também não seria muito diferente, por exemplo, de comer alguma lagosta, claro, em menor escala. Ou seja, comer algo raro. A ideia de comer bife folhado a ouro, assim como comer foie gras, assim como comer algumas coisas extremamente exóticas, como caviar mesmo, demonstra pra gente, óbvio, uma questão de hierarquia e de poder. Para o marxista, volto a falar, não é o consumo em si que seria um problema, mas sim a questão da desigualdade. Isso seria essa manutenção de desigualdade, esse fetiche pelo bife de ouro, seria simplesmente uma estrutura para manter a sociedade capitalista desigual e demarcar as classes. Ou seja, a classe rica consegue comer e se dar esses fetiches. Seja o fetiche de comer um bife de ouro, ou seja de comer ou de ter um carro super esportivo que anda a 300 km numa cidade que fica toda congestionada e você não passa de 30. É mero fetiche. Assim como é um fetiche, você há de concordar comigo, comprar um tênis de 15 mil, uma bolsa de 30 mil reais.
Aqui a gente não está no âmbito da necessidade. Necessário é arroz, feijão e alguma proteína. Isso seria necessário. Qualquer coisa além disso, não está no âmbito da necessidade. Mas nós humanos não vivemos só como necessário. Temos muitas vezes de luxos, nos damos certos luxos e organizamos nossa vida para isso. Então, no ponto de vista marxista, a gente teria essa grande crítica. Volto a falar, a grande desigualdade e a ideia de fetiche que se tem em comer um bife de ouro. Porque o grande fetiche ali é você demarcar, olha, eu sou de uma casta, de uma classe que muitos, a maioria das pessoas não tem. Esse fetiche de menor instância, ele está em vários outros apetrechos. Em ter um iPhone em menor escala, ou mesmo você ter um Air Jordan no pé. Isso tudo são demarcações de classe. Tudo bem? Então, em maior e menor escala, não seria o consumo em si, e sim o que esse consumo representa. Isso seria, talvez, a grande questão marxista. Mas nós temos também, e acho que fica até mais interessante, no sentido de crítica, a ideia do ponto de vista liberal. Acho que aqui a crítica ao bife de ouro, crítica aqui, dizendo crítica no sentido de análise, fica mais interessante. Pois bem, vamos lá. No sentido liberal, acho que o consumir um bife de ouro, ele mostra pra gente alguns limites da proposta neoliberal e muitas vezes também da proposta, que eu diria, do Estado mínimo, né? Ou dos ANCAPs, dos anarcocapitalistas. Por que eu digo isso? E aqui a gente vai falar só e somente do espectro liberal, do espectro, digamos, de direita econômica. Muitas pessoas, sobretudo na metade do século passado para frente, acreditam que as regras de mercado elas devem reger toda a nossa sociedade, todos os nossos comportamentos. Assim sendo, baseado, por exemplo, na ideia de mérito, se esse dinheiro é meu, se eu sou um jogador de futebol, eu posso fazer o que bem quiser com ele. E o mercado que regule. O mercado que regule as relações das pessoas. Então, o que nós teríamos ali, do ponto de vista neoliberal e também anarcocapitalista, seria que não há problema nenhum, absolutamente nenhum, em eu pegar o meu dinheiro, desde que, obviamente, ele tenha sido conquistado de forma honesta, idônea, e consumir o que eu quiser que seja. Seja uma Ferrari, seja um iPhone, seja um Air Jordan, ou seja um bife de ouro. Desde que esse dinheiro seja limpo, eu posso muito bem comprar o que eu quiser. Essa é a visão neoliberal, essa é a visão de um Estado mínimo, de um Estado que interfere minimamente na vida das pessoas. Porém, ainda dentro do espectro de direita, há um laço chamado de laço republicano ou republicanismo, que é de direita, mas não é liberal, que acha que não, o mercado não tem que regular tudo. Nós não temos que ver, por exemplo, uma pessoa comendo bife de ouro e achar isso tranquilo. Por quê? Porque, por uma visão de direita republicana, existem valores que estão na base da nossa sociedade. Por exemplo, da nossa sociedade ocidental. E o valor, por exemplo, valor mesmo, não valor de dinheiro, valor moral, valor ético, dos valores que a gente chama de valores éticos, né? O valor, por exemplo, da solidariedade seria um deles. Assim, não seria nem um pouco, digamos, republicano para o jogador de futebol consumir ali um bife de ouro, sobretudo se ele faz parte de um país onde a miséria reina. Vou pegar aqui um caso bem específico. Você imagina, vamos dar nome aos bois, né? Imagine, nada contra a pessoa do Ronaldo, enfim, mas não é, de fato, de bom tom para um republicano, um republicano viria assim, o Ronaldo, que é um brasileiro, não sei se mora no Brasil, mas vamos partir do pressuposto que mora, ou que tem família aqui, ou que nasceu aqui, obviamente, que vem de um país onde tem miséria, a miséria é reinante, muitas pessoas estão na zona da fome, da miséria, consumindo bife de ouro. Porque isso não teria, por exemplo, não traria alguns valores básicos que estão, digo, no fundamento da nossa sociedade, são muito mais fundamentais do que os valores econômicos, como solidariedade, compaixão, complacência, ok? Então, para os republicanos, o problema não está simplesmente na desigualdade social como para o marxista. Para os republicanos, o grande problema vai estar que quando você joga toda a definição para o âmbito da economia, assim como faz um liberal ou um anarcocapitalista, você perde esse horizonte solidário, você perde esse horizonte ético. Porque fica para um republicano como se valesse tudo. Será então que se o mercado regula tudo, eu posso comprar tudo que eu puder com meu dinheiro? Tem-se questões que o republicano tem, a teoria republicana ela joga esses paradoxos para a gente que são muito interessantes. Vamos supor, por exemplo,
que eu tenha dinheiro, um dinheiro honesto, e queira comprar, vamos supor, comprar um escravo, e a pessoa aceite ser escrava, teria ou não problema com isso? Aqui a gente vai deixar o direito todo fora de lado, só uma questão filosófica. O dinheiro pode comprar um escravo? Seria ético? Ou vou dizer mais aqui, vamos supor que tenha um senhor, uma pessoa que está, por exemplo, na zona da pobreza. E eu vou lá, preciso de um rim e compro ali o rim da pessoa. Ele poderia vender, isso seria ético? Para um republicano, existem coisas que o dinheiro não compra. Coisas que o dinheiro nem deveria, que o mercado não deveria intervir. Sobretudo nesses valores mais básicos. A crítica republicana, a ideia do bife de fígado, enfim, do bife de ouro, seria exatamente nesse sentido. De que quando a gente começa a pautar a discussão pública do que se pode ou não fazer a partir do modelo econômico, se a pessoa pagou imposto, se ela tem o dinheiro dela, ela pode, isso empobrece o debate político. Isso empobrece. Porque a gente está deixando de lado todos os nossos valores como sociedade, em prol de valores que são meramente econômicos. Isso, por incrível que pareça, é um fenômeno político bastante novo. Até o final do século XIX, até o início do século XX, toda a discussão política, ela era também ética. Ela não era só uma discussão político-econômica. Esse esvaziamento da discussão política, do que uma pessoa deve ou não fazer, por uma mera questão econômica, é algo, volto a falar, fruto de um neoliberalismo que tem seu auge na década de 80 e aí surfa ali até a década de 90. A partir dos anos 2000 a gente começa a rever esses conceitos. Então esse seria o grande problema. Eu vou até indicar, deixar aqui como sugestão de leitura, para quem se interessa, um livro muito legal, muito fácil de ler, uma leitura muito gostosa, que é um livro de um filósofo republicano chamado Michael Sandel, chamado O que o Dinheiro Não Compra. O que o Dinheiro Não Compra. Vou deixar aqui, não é um livro caro, é um livro muito legal de ser lido, que trata desses problemas éticos republicanos que nós temos quando a gente coloca o dinheiro como regulador das ações humanas. Está aqui na descrição um desconto para você. Mas a gente volta aqui então para a gente finalizar aqui o vídeo com uma coisa que é interessante. É claro, assim, que se a gente olhar rápido, parece não haver problema nenhum de uma pessoa comprar um carrão, comprar um iPhone. Claro que não há, mas parece que existe um limite tácito, um limite oculto, um acordo ali que ninguém fala, mas que existe, do que o dinheiro pode ou não comprar. Sei que ninguém aqui vai questionar o fato de alguém ter um iPhone ou não. Talvez a maioria, ou boa parte dos nossos inscritos aqui no canal vão ver esse vídeo e vão falar: não tem problema nenhum o cara comer um bife folheado a ouro, da mesma forma que não tem problema nenhum o cara querer comer caviar. Tudo bem. Mas parece que há um limite. Há um limite que nós podemos ou não fazer com dinheiro. E pensar nesses limites, até onde vai a economia, até onde vai nossos valores como sociedade, é talvez a grande questão ética e filosófica para a gente pensar a partir do caso do bife de ouro. Será que é uma boa? Será que um país como o Brasil é bom você ser um representante? Vou colocar aqui, esqueçam os jogadores, eu vou colocar aqui o meu papo com você. Se você fosse um jogador brasileiro representando um país, voltamos a dizer, uma Copa do Mundo, você está não só representando, você não está representando um time, está representando um país. Será que seria de bom tom você aparecer nesse momento comendo bife de ouro? Será que seria de bom tom você aparecer, problema ético, problema econômico nenhum, rodeado de prostitutas, ou rodeado enfim, de comportamentos que muitos julgariam não adequados? O dinheiro é seu. Mas será que você não teria ali alguma questão você não teria que se preocupar com a sua representação? Talvez este seja a grande questão, para além da questão ética, a questão de representatividade. Pois, como vocês já devem imaginar, não existe craque burro. Nunca existe um craque que seja burro. Então, burro, eu digo de ignorância, sabe? Eu vou nem falar burro, eu odeio a palavra burro, né? Porque os burros são animais fenomenais, maravilhosos. Mas não existe craque ignorante. Todo craque, todo gênio da bola tem que ser também um gênio como pessoa. Tem que ser uma representação maior do que é o futebol, do que é o espírito esportivo. E é claro que isso é um peso e um fardo muito grande. Talvez seja essa a grande questão. Eu, infelizmente, não vou ser um grande jogador de futebol, não sou, e não vou participar de Copa do Mundo. Mas, e você? Talvez também não seja. Mas quais são os valores que a gente gostaria de representar? Enfim, essas são questões que a gente pensa.
Esse aqui é só mais um vídeo que a gente está fazendo nessa sessão da Copa do Mundo. Vídeo que a gente pega aqui temas ligados à Copa do Mundo para pensar filosoficamente. E se você gosta desse tipo de vídeo, gosta de filosofia, então é só curtir esse vídeo e se inscrever no nosso canal, pois até o final da Copa, vários outros vídeos ligando futebol e filosofia ainda vão vir, ok? Enfim, eu sou o Felício Molinari, vou ficando por aqui. Tchau, até a próxima!